Nós viemos até a Clínica Biocentro aqui na cidade de Pedreiras e vamos bater um papo aqui com o Dr. Antônio Luiz, ele que é otorrinolaringologista, que vai tirar algumas dúvidas da população. Doutor, primeiramente, obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Fale pra gente o que um otorrinolaringologista trata. Bom, como o nome fala, né, o otorrino trata de patologias relacionadas ao ouvido, nariz e garganta. Então você trata de doenças relacionadas a essa área ou doenças que podem ser pioradas em relação a essas questões. Por exemplo, o otorrino trata de ouvido, mas ele também trata de labirintite, é uma doença do equilíbrio. Ele trata de sinusite, de rinite, ele trata de problemas de garganta, problemas de voz. Trata também, inclusive o otorrino pode até fazer cirurgias plásticas, por exemplo, otoplastia, rinoplastia. Então são cirurgias que o otorrino pode lidar, que pode resolver. Quando o paciente deve procurar ajuda médica? Bom, relacionado à parte de otorrino, é uma especialidade muito específica. Então, o paciente sentiu, sei lá, uma dor de ouvido, está tendo dificuldade de engolir um determinado alimento, que é uma disfagia, está tendo infecções repetidas de garganta, está tendo dor de cabeça, nariz obstruído, né, que são as patologias mais frequentes na nossa área, ou está tendo uma dificuldade de audição, então aí procurar o otorrino. Claro que a especialidade ela é muito abrangente, então eu estou falando assim das patologias mais comuns em consultório. São essas que realmente o paciente tem que procurar um otorrino. Dificuldade respiratória também, é bom ronco, apneia do sono, então isso é o que o otorrino trata. Doutor, o que o otorrino faz na primeira consulta? Bom, na primeira consulta, o que a gente faz? A gente faz uma anamnese, né, que é uma conversa sobre a história da doença. É bem curtinho, a nossa especialidade ela é bem específica, então, e aí a gente parte para um exame físico direcionado, né? Se o paciente está com dor de ouvido, a gente examina o ouvido, a gente examina as estruturas que estão próximas do ouvido. Ou, por exemplo, se o paciente tem algum problema na mordida, a gente vê a garganta, vê se tem alguma afta ou alguma infecção de garganta que leva a dor de ouvido. Então, é um exame físico direcionado. Então, mas a gente sempre tenta avaliar ouvido, nariz e garganta, certo? E também a gente pede exames complementares caso a gente tenha alguma dúvida, caso a gente precise complementar, como o próprio nome fala, o nosso diagnóstico. Qual a faixa etária que o senhor mais atende, criança ou adulto? Varia muito, mas ultimamente eu atendo em particular muito adulto, né? Mas assim, a faixa etária que o otorrino atende é de 0 ano, desde o nascimento até 100 anos de idade, então não existe uma idade específica, a gente trata uma ampla variedade uma faixa etária ampla, mas realmente os adultos são os que são mais prevalentes no consultório. Qual o tipo de tratamento que é mais procurado aqui? Quais os sintomas? Olha, o que a gente observa aqui muito, particularmente aqui na Clínica Biocentro, são as patologias relacionadas a problemas de via aérea superior, né? Rinite, sinusite, problemas de garganta, infecções repetidas de garganta, paciente com ardor em garganta, por exemplo, isso pode ser até refluxo, inclusive, e também muito otite, né? Eu percebo que nessa região aqui do Maranhão, os pacientes tem muito hábito de mergulhar em riacho, em açudes, então é muito comum os pacientes terem otite, as infecções de ouvido. E também, infelizmente, as pessoas ainda têm um péssimo hábito de cutucar o ouvido, não só com cotonete, mas com objetos, uma caneta, um graveto. Então isso pode gerar realmente uma infecção de ouvido. Então são as patologias mais comuns que a gente pega aqui. Geralmente, alguns pacientes, quando começam a gripar, como é meu caso, já começamos a sentir dores no ouvido. É comum, doutor? O que acontece? Quando você gripa, acontece o acúmulo de secreção na face, no nariz e nos seios da face. E essa secreção ela gera uma pressão para dentro do ouvido. Por quê? Porque nosso ouvido e nosso nariz eles são conectados por um tubo chamado tuba auditiva. Então, quando essa tuba ela se fecha, quando ela está inflamada, eu começo a sentir uma sensação de ouvido tapado, uma sensação de plenitude, como se o som tivesse abafado, como se tivesse entrado água. Então, realmente, quando o paciente está muito gripado, com um quadro de sinusite, inclusive, o paciente sente uma pressão no ouvido. Para a gente finalizar, o senhor atende com que frequência aqui na Biocentro? Bom, aqui na Biocentro eu tenho atendido nas sextas-feiras, habitualmente, e a cada 15 dias, certo? Então, geralmente é mais fácil de me achar aqui, eventualmente, às vezes, na quinta-feira, mas aí a Biocentro está aqui para orientar os pacientes com questão de
cronograma, de horário do médico, e o pessoal está sempre muito acessível em relação a isso. É muito fácil ver isso no WhatsApp, no site, então